Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bom, gente? Bom mesmo? Café de mineiro eu já sei que aqui tem. Se tem café de mineiro é porque tem mineiro aqui também, né? Cadê os mineiros? Levante a mão e diga glória a Deus. A igreja todinha, pastor. A igreja toda, rapaz. Eu achei que estavam brincando comigo lá fora, mas é verdade, é mineiro puro aqui, uai. Vocês é lá do Vale do Aspa, ali afora ali, é? Valadares, para estrear fora ali, é? Então somos conterrâneos, oriundos da mesma terra. Eu quero louvar a Deus por essa grande bênção de estar com vocês aqui, meus amados e queridos irmãos. Eu reconheço a exiguidade do tempo, portanto, eu prometo que não serei prolixo. Portanto, se vocês puderem, agora abra sua Bíblia. Eu poderia construir com vocês um pensamento, sem dúvida alguma, na temática que vocês mesmos propuseram. Entretanto, saltou aos meus olhos esse texto e foi aquecido em meu coração pelo Espírito de Deus essa porção da palavra e eu quero compartilhar com vocês. Livro de Esther, capítulo de número 4. No texto temático, eu não estarei convosco na mensagem de hoje, mas na proposta temática, ok? Nós estaremos juntos nesse mesmo alinhamento e no desdobramento da mensagem vocês vão perceber isso. Enquanto vocês encontram Esther 4 e 14, eu aproveito esse tempo para deixar público a vocês a minha gratidão ao Senhor Deus pela bênção de estar aqui, por esse privilégio tão honroso de ser útil ao seu reino e servir a esta igreja. Como eu estou feliz, meus irmãos, e eu quero partilhar com vocês a gratidão que está inundando a minha alma. Quero cumprimentar muito respeitosamente o servo de Deus, a quem Deus confiou esse numeroso e lindíssimo rebanho aqui em Jauru, pastor Joaquim, a quem, antes de mais nada, já o abracei em nome de um amigo que também é mineiro, lá da terra de vocês também, pastor Gregório, Antônio Gregório, pediu para que chegasse aqui, já abraçasse o pastor em nome dele. Pastor Gregório é um amigo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joaquim, e em seu nome eu cumprimento os senhores obreiros que aqui estão. Nós não temos tanto tempo assim, e por razão óbvia, né, por dois motivos óbvios, eu não vou cumprimentar os senhores pelo nome. Primeiro porque eu não sei, vai. E segundo porque não tem tempo para tanta coisa assim, né? Mas eu sei que vocês são homens dignos, homens honrados, e Deus os levantou para estar ao lado do vosso pastor na obra de evangelização desta região. Cumprimento ainda também as irmãs. Que conjunto numeroso, como eu estou satisfeito, a história de vocês, tá? E vocês estão me dando o presente de poder fazer parte. Obrigado de verdade. Amém? Por último, mas não menos importante, nós vamos ler agora e eu prometo. Vocês recebam também aí um abraço da minha esposa, a irmã Ayla, dos meninos lá de casa, porque a turma é grande, gente. Nós estamos na moda antiga ainda. A maioria dos casais estão optando por um filho, os mais corajosos escolhem ter 2, né? Mas lá em casa a gente rompeu o limite, é 3 mesmo. E só parou porque foi 3 cesarianas, senão a gente ia encher a casa de menino, né? E o Levi é o meu primogênito, o Juninho, que deveria ser o último na concepção da minha esposa. O Juninho não foi à toa, Júnior, porque na cabeça dela tinha fechado a conta. Mas havia uma promessa de Deus e chegou o presente gracioso de Deus chamado Elisa Clarice, a rapinha do tacho, 3 aninhos, está lá dando glória a Deus também. Vocês querem receber um abraço da minha família, meus irmãos? Sabe por que eu faço questão de fazer isso? Porque pode até parecer demagogia, mas eu não estou pregando sozinho. Eu saí de casa para pregar e eles estão lá orando para Deus falar através da minha pregação. Vamos ler Esther 4 e 14. Vocês estão preparados para ler? Se sim, manifestem-se dizendo amém. Amém. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai permanecereis. Preste muita atenção, que é importante agora você fixar o seu olhar na parte B desse versículo, que diz:
E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Há traduções que dizem, chegaste até aqui, ok? Há traduções que dizem, chegastes até aqui. Você não é obrigado a fazer, porque você não é massa de manobra na minha mão, tá? Tem muito pregador que gosta de fazer do povo massa de manobra na mão dele, mas, então já oriento, você não é obrigado a fazer, mas é aconselhável que faça, e se puder e quiser, faça mesmo, porque pode ser profético para a vida de alguém. Repita em alto e bom som, mas escolhe uma pessoa, igual eu vou escolher o pastor Ismael, que gentilmente me convidou para estar aqui. Diga para esta pessoa, abraça forte aí essa pessoa agora, se você puder. Diga para ela assim, não foi à toa. Fala bem baixinho, como se você estivesse a 1 quilômetro de distância, daquele grito ensurdecedor. Diga para ele, não foi à toa. Não foi à toa que você chegou até aqui. que você chegou até aqui. Aí dá glória a Deus quem achar que deve. Poder-se tomar assento, muito obrigado. Irmãos, cabeça de pregador é pega fogo, sabe? É tanta coisa para a gente pensar que a gente já esquece de alguma coisa. Eu quero agradecer muitíssimo o irmão Paulo, diácono da Assembleia de Deus em Cuiabá, junto à sua esposa, irmã Kéfera. Acertei? Hã? Quitéria. Rapaz, mas eu já errei o nome dela umas 4 vezes. Deus abençoe vocês, esse casal tão abençoado que nos permitiram ter uma viagem muitíssimo agradável de Cuiabá até aqui. Cumprimento também os irmãos lá de Pontes e Lacerda. O pastor Zé Antônio é um amigo do coração e o David também se constitui um grande amigo. Estou vendo aqui os obreiros de lá. Por favor, façam isso. Leva o abraço esmagador do mineiro. Você já sabe, você do relógio dourado aí, como é que é o abraço esmagador, né? É para consertar a coluna, chega no lugar, sabe? A gente fez uma junção de quiropraxia, entendeu? Quando aperta, arrega, pá, aí ajeita. Se alguém tiver com dor de coluna, pode testar no final do culto, eu vou te ajeitar, vai dar certo. Irmãos, sem mais brincadeiras, eu fiz isso só para descontrair vocês, mesmo porque vocês estão aqui já há muito tempo, e eu já quero dizer a vocês que eu não vou segurar vocês aqui muito tempo também não. Eu descontraí para vocês entrarem no clima desse culto, porque é 50 anos do ciclo de oração da Assembleia de Deus nessa cidade. E 50 anos não é 50 horas, 50 semanas, 50 meses, 50 dias. 50 anos é 50 anos, irmão. É ano com força, sim ou não? Por muitas vezes eu tenho pregado em congressos de irmãs, celebrando o jubileu de ouro. Eu confesso a vocês que todas as vezes eu fico maravilhado em olhar no olho de cada uma de vocês e ver a persistência, a perseverança que o ministério feminino tem na igreja, e quanto as mulheres se sobressaem diante de todas as ações. A gente pode carregar o título, mas vocês carregam boa força ministerial. Como assim? É só olhar para a cruz. Jesus escolheu 70, enviou de 2 a 2, conforme Lucas 10, né? O quantitativo foi se aumentando pela perspectiva de João no capítulo 6, se configuraram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só que 1 Coríntios 15, disse Paulo que no dia de Pentecostes só 500 resolveram esperar, mas Atos 2 diz que só 120 receberam. Então, os 70 que foram enviados de 2 a 2, multiplicaram para 5.000, caíram para 500, agora já são só 120, voltaram para os 70, desceram para os 12, porque os apóstolos são 12. Mas no dia da aflição de Cristo, só 3 estiveram presentes. E na cruz, no finalmente, só esteve João. É impressionante pensar que as mulheres pouco mencionadas estavam lá para mostrar que o ministério feminino não perde o valor ao longo do tempo. Tinha 3 Maria e um João. Maria e João, irmãos, é coisa de muito tempo já. Tinha 3 Maria e um João. Maria Salomé, Maria mãe de Jesus, e Maria Madalena. A Salomé é a mãe de Tiago e João, que são filhos de Zebedeu. A Madalena, vocês conhecem a história, que entrou na casa de Simão, o ex-leproso, na segunda ida de Jesus em Betânia. E a Maria, mãe de Jesus, a agraciada, que teve o privilégio de dar à luz ao Messias, embora o seu umbigo não tenha rompido de fora para dentro, como naturalmente se diz a ciência. Maria é uma mulher que teve a única mulher que teve essa experiência.
A experiência de dar à luz a um filho, rompendo o seu ímbre de fora para dentro. De dentro para fora, melhor dizendo. Isso é um espanto para a medicina, mas é porque ela teria a semente da mulher. E numa linguagem técnica, para não ofender as crianças, nem constrangir os adultos, quem tem semente é o homem. A mulher tem terra para a semente ser plantada. Mas quando Deus quer, Ele faz nascer da semente da mulher, e glória seja dada ao seu nome por isso. Então o ministério feminino sempre me atrai uma maior atenção no sentido de resiliência, permanência, constância. Toda igreja que eu vou pregar, o público feminino compõe-se em no mínimo 65%. É o dobro para mais, é isso ou não é? É claro que hoje o dia é atípico, né, a festa das irmãs. Então, é por essa razão que vocês são a maioria esmagadora que estão aqui. Mas se não fosse festa das irmãs, vocês iam ser a maioria do mesmo jeito, não muda nada. É assim ou não? Eu escolhi o nome de uma mulher para tratar o tema que vocês propuseram, e eu devo gastar aqui não mais do que 20 minutos, e já vocês vão receber a bênção apostólica pelo pastor Joaquim. Então fique atento, você que está aqui dentro, você que está aí fora no telão, muita atenção por favor. O tema que vocês abordaram, escolheram para ilustrar todo o propósito deste evento, é um tema que por muitas vezes eu preguei, e se você ainda não percebeu, quando Samuel, o profeta 3 em 1, se condiciona a falar o que disse, ele, pelo conceito gramatical, se utiliza de duas palavras que são atemporais, tanto no limite quanto no quantitativo. Não entendi, pastor, te explico. Até é atemporal. Por quê? Porque até pode demarcar quantidade, pode demarcar limite geográfico, bem como também aqui. Aqui, pode falar de aqui, no sentido tempo, agora, ok? E o agora é um presente permanente, então aqui pode ser um presente permanente. E o presente permanente pela linguagem bíblica sugere ramatilei, que é trago do futuro para o presente, ou seja, quando a gente pensa que vai para o futuro, na verdade a gente não vai para o futuro, é o futuro que está vindo em direção a gente. E Deus é tão poderoso que Ele não precisa esperar uma semana para fazer o que Ele quer fazer, mas Ele espera porque Ele respeita o tempo. Você está aí mesmo ou não? Só que tem hora que Deus traz o futuro para o presente, porque sabe que a gente não vai dar conta de chegar lá. Quando que isso aconteceu? Quando Sansão estava morto de sede e diz, não aguento chegar. Deus disse, então eu vou trazer a fonte para perto de você. Ramatlei significa trazendo do futuro para o presente. Eu não sei se você recebeu isso, mas o até aqui traz essa condicionante de espaço e tempo. O espaço do até aqui pode ser demarcado como um limite geográfico. Até aqui. Mas também pode ser interpretado como um limite temporal. Do início da vida até aqui. Entendeu? São 50 anos até aqui, sim ou não? Mas não são só os 50 anos até aqui. Até aqui, geograficamente falando. Então, o que realmente Samuel está propondo? Samuel está propondo o tempo e o espaço acerca do que disse. Porque tanto o espaço geográfico é uma manutenção de Deus, como uma promessa que se cumpre na vida deles, como também o tempo é uma ação de Deus que entra na conexão do Cronos, que é o tempo na Bíblia, pode ser interpretado por 4 visões. O tempo na Bíblia pode ser o aion ou o etis, que na verdade são a mesma coisa. O aion, na verdade, é pela mitologia grega. O etis fala do repentino, então tem um tempo de repente. É aquilo que acontece repentinamente. Só que além do etis e do aion, que são a mesma conotação, tem o cromos e o kairos. O cromos, na verdade, fala do estágio progressivo da vida. Me acompanha aqui, por favor. A gente nasce, cresce, amadurece, multiplica, envelhece e morre. Ninguém morre, depois volta a envelhecer, a amadurecer, a multiplicar. Não tem fundo da juventude, meu irmão. O processo da vida não é retroativo, ele é progressivo. Então a gente nasce, cresce, amadurece, multiplica, envelhece e morre. Alguns, por bondade de Deus, vão ser arrebatados antes. Eu lembro que o meu pastor presidente, de saudosa memória, sempre gostava de dizer que não estava indo para o túmulo de Raquel, ele estava indo para Betel. O que ele queria dizer com isso? Eu não vou experimentar 7 palmos de terra no peito, eu vou ser arrebatado antes. Só que, infelizmente, isso não se cumpriu na vida dele. Tomara que se cumpra na nossa. Mas se não se cumprir, irmão, eu vou falar para meus filhos continuar aguardando, porque Jesus vai voltar mesmo. Isso aí não é história de carochinha, não. Bendito seja o nome do Senhor por essa verdade. Então, se não é o etis, que é o de repente, nem o cronos, que é o estágio progressivo,
Onde é que a gente se encontra? A gente se encontra no Kairos, porque quando o Kairos se choca com o Cronos, ele traz o ex. Parece que é uma redundância o que eu disse, mas vai ficar claro para vocês. O Kairos é a eternidade de Deus. Eu não tenho tempo, então muita atenção. Quando eu falo atenção, é para você entender. O Kairos é o tempo eterno de Deus. Para Deus não existe ontem, nem hoje, nem amanhã. Para Deus não existe passado, presente, nem futuro. Deus está conosco aqui agora. Ele sabia como as coisas se dariam, porque foi isso que ele disse para Jeremias. Jeremias, não digo que tu és uma criança, porque antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, isto é, antes de você existir, eu já tinha projetado a tua existência. Me conhecer é você que me conhece hoje. Agora eu te conheço antes de você existir. E eu vou te dizer uma coisa, o teu futuro também eu já programei. As nações eu já te dei para o profeta. Que Deus é esse? Que entra no nosso presente, revela o nosso passado e direciona o nosso futuro. É o Deus que vem do Kairos para o Cromos. E todas as vezes que Deus vem do Kairos para o Cronos, ele traz o et, que é o repentino. A gente pensa que não vai acontecer agora, e é agora que acontece. Quando Samuel diz, até aqui nos ajudou o Senhor, ele está fazendo uma análise pela perspectiva de dias futuros, de uma possível ação divina. Só que Deus, na contramão da sua lógica ou do seu cálculo, vem agora. Porque o até aqui condiciona o agora, e o agora é o permanente, presente. Porque se você não sabe, hoje não é agora. Hoje é uma composição temporal de 3 tempos. Você está aí mesmo ou não? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. No hoje tem passado, no hoje tem futuro. Assim como no hoje tem presente. Eu não entendi ainda, pastor. Vai ficar mais claro para você agora. Tem coisa no hoje que já ficou no passado. Hoje mesmo, eu tinha que ter comprado um remédio de manhã cedinho, lá em Cuiabá. Aí eu liguei para o pastor Ismael, ele disse, não, aqui tem. Aí eu cheguei e não tinha. Ficou só na recordação. Hoje mesmo, vai vendo aqui. Hoje mesmo, eu não imaginava que eu ia conhecer esse agradável casal. Mas aconteceu, ficou no passado. Hoje mesmo a gente já almoçou, nós já rodamos mais de 6 horas de carro por aí fora, foi ou não foi? Tudo hoje. Hoje mesmo um irmão foi ali, e parece que é mineiro mesmo, de Ipatinga ele falou, e fez um cafezinho daquele bem mineiro, sem açúcar, forte que só, e aí a gente toma e acorda na hora. Foi hoje também, sim ou não? Tudo hoje. E tem coisa no hoje que ainda está no futuro. Pode ser hoje ainda que Jesus salva na sua casa, pode ser hoje ainda que aquele documento é assinado, pode ser hoje ainda que um reboliço aconteça, pode ser hoje ainda que a vitória chegue, pode ser hoje ainda, deixa eu ver se tem alguém que crê no que eu estou pregando. Só que, quando Samuel diz até aqui, ele não está falando nem do passado nem do futuro, ele está falando do presente permanente, que é o Ramatilei, trazido do futuro para o presente. Ainda não entendi, pastor, então fica difícil, porque eu já expliquei 3 vezes, mas vou tentar mais uma. Até aqui é a concepção de Samuel, de que o Deus que fez, do dia que prometeu até o cumprimento, é o mesmo Deus que permanecerá fazendo dali para frente. É mais ou menos assim, o futuro é incerto. Eu não sei o que me aguarda, mas até aqui. Como assim, pastor? Samuel não está falando de uma probabilidade aleatória, ele está falando de uma certeza contínua. Como assim? Quando eu tinha 1 ano, ele me ajudou. Quando eu tinha 2, ele me ajudou. Quando eu tinha 3, ele me ajudou. Quando eu tinha 4, ele me ajudou. Quando eu tinha 5, ele me ajudou. Quando eu tinha 6, ele me ajudou. Eu já estou ficando velho e ele continua me ajudando. Não foi à toa que o salmista disse no Salmo 37, versículo 25. Eu fui um mocinho, um rapazinho, um menininho, mas agora estou velhinho e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então até aqui não significa que Deus fez só agora, mas ele está celebrando agora o que Deus fez desde sempre. Você está aí mesmo ou não? Então olha para essa irmã que está do teu lado de novo, se você quiser e puder, porque você não é obrigado a fazer isso, é só se puder e quiser. Diga para ela, não foi à toa que você chegou até aqui. Se valer, glória a Deus, eu acho que você pode liberar, porque não é para mim, é para ele. Pastor, o senhor pode me fazer entender o texto que o senhor leu, porque até agora o senhor falou de Samuel e nada. Tá bem.
Eu falei para vocês que eu vou pregar sobre Esther, mas na perspectiva do tema, até aqui. Sim ou não? Sim. O fato de eu não pregar o texto não significa que eu não vou construir um pensamento sólido dentro da perspectiva temática. Então fique atento. Agora vamos para Esther. Você está aí mesmo ou não? É rápido, uns 5 minutos a gente já está. Pregador itinerante, não acredita muito neles não, tá? Eu vou falar para o... Quando o senhor encontrar com o pastor João Agripino de França, o senhor leva aquele relógio. E o senhor pede ele para desligá-lo. Porque ele está desviado, ele precisa ser disciplinado. Engraçado, eu encontrei com ele no aeroporto ontem, o senhor acredita? Está firme que só, saudável. Está uma benção, pastor, de vocês. Olha, irmãos, vou terminar. Mas para terminar, você tem que dobrar mais ainda a sua atenção agora. Esther nasceu durante um período, veja bem, durante um período que não foi favorável à sua existência. Seu povo está cativo, seus pais foram mortos, logo no início da vida ela perde os pais, e para você que não sabe, a ausência da figura paterna provoca lesões eternas nos receptores neuronais de qualquer criança. Ela também não tem o carinho de mãe, que é o amor que mais se assimila ao amor de Deus. Pode porventura uma mãe se esquecer de seus filhos? Disse o profeta Isaías, mas eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Uma criança que cresce sem a figura paterna e o afeto materno, é uma criança que tende a desenvolver problemas psicomáticos. Não sou eu que estou falando, é a ciência que diz. Só que a irmã Esther tinha um parente que resolveu cuidar dela, o irmão Mardoqueu. Não tinha o pai, não tinha a mãe, mas tinha um amor de alguém que velou pela vida dela. É impressionante pensar que o Deus a quem nós servimos pensa nos detalhes. E por mais que Ele não impeça tragédias, Ele sempre traz confortos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jabes orou, por exemplo, ele não disse, Senhor, livra-me do mal. Não, ele disse, livra-me da aflição do mal. Isto é, o mal eu sei que é impossível eu ser livre dele, mas livra da aflição que ele me traz. O Mardoqueu é uma espécie de consolo no meio da tragédia. E a Esther cresce. Quando cresce, Vasti rouba a cena da história e resolve não se posicionar no comando do rei Assuero. E por essa razão ela é expurgada do trono. A cadeira de rainha tem vaga. Vacou-se a cadeira real. A rainha já não é mais rainha e o rei quer uma nova rainha para sentar no lugar daquela que desocupou. Como o nosso Deus pensa em tudo. Nada é coincidência, tudo é cristocidência. Deus está em tudo, inclusive naquilo que a gente não se atenta para isso. A cadeira real é vaga e a Esther é convocada junto de muitas outras moças. Mas o nosso Deus, Ele sabe como fazer. Quando Esther entra entre as demais, eu fico imaginando Deus colocando um filme na cabeça de cada uma delas e na cabeça de Esther um refletor. Não entendi, pastor. É mais ou menos assim, quando passa a outra que poderia ocupar o lugar que Deus separou para Esther, Deus diz, não olha direito não, rei. Mas quando Esther chega, os holofotes se acendem e Deus está dizendo como se fosse uma seta indicadora. É esta aqui, esta aqui mesmo, porque crente é diferente no meio dos iguais, sabia disso? Tem muita gente possuindo o que era para você possuir, é falta de posicionamento teu, porque Deus tem para dar para você. Os servos de Deus é que tem que ocupar esses lugares. Estou resumindo a história. Esther convocada, agora é a rainha, o reino está crescendo, são 127 províncias, mas chega na história de Esther um homem chamado Amã. Em sua etimologia, pelo hebraico popular, Ramã. E Ramã traz a conotação etimológica de ramais. Opa, eu acho que alguém acordou agora. Porque eu saí de muitos mil anos atrás e voltei para a realidade atual, porque os noticiários estão dizendo aí. A divisa de Gaza foi bombardeada por um grupo terrorista chamado... Não é de hoje que o diabo tem usado alguém para tentar destruir os judeus. Esse Ramã
deixa acender em seu coração uma síndrome diabólica para expurgar os judeus da face da terra. Talvez você não saiba disso, mas o terrorismo contra os judeus e o antissemitismo já acontece faz muito tempo. E talvez tem gente que está pensando que isso é coisa de agora. Vou te falar até mais. O socialismo e o comunismo, que hoje é a linguagem política na sociedade atual, na verdade é uma reprovação divina desde o Éden. O relativismo, que segundo dizem os historiadores, veio depois de 89 com a queda do muro de Berlim, e essa nova onda chamada mundo pós-moderno, implantada pelos franceses, trouxe a ideia do relativismo. Mas isso não nasceu em 89 com a queda do muro de Berlim, nem através dos franceses. Isso já acontecia desde o Éden, em Gênesis 3. Porque o diabo mostrou outro ponto de vista e disse que era relativo o que Eva acreditava ser único. Porque a relatividade provoca duas perspectivas de uma mesma ação. E quando Eva diz, não posso comer, o diabo diz, não, você pode sim, eu acabei de olhar pelo outro lado. Aonde que o socialismo nasceu, pastor? Em Gênesis 11, na Torre de Babel. O socialismo nunca foi sobre igualdade social, não se engane com o governo que diz isso. A política desenfreada por uma onda diabólica está confundindo a mente de muitos irmãos. O socialismo e o comunismo nasceu foi na Torre de Babel, quando Nimrod, possuído pela síndrome de Satanás, quis construir uma torre até o céu. Só que o que ele não contou para o povo é que ele ia ficar no topo da torre e todo mundo ia ficar por baixo dele. Ele no comando, sendo sustentado por todos os demais. Nunca foi sobre igualdade social. É um projeto chamado projeto piramidal, onde muita gente fraca dá tudo que tem para sustentar os ricos lá em cima. Você está aí mesmo ou não? Então, voltando para o Ramais, é um problema não de agora. E Esté teve que lidar com isso. Eu estou concluindo meu raciocínio para você entender agora. No meio de todo esse transtorno, onde Amã vira a cara para Mardoqueu e quer matá-lo, ele consulta o rei, e o rei dá para ele o anel. E se você não sabia, quando um anel é cravado no selo de um documento, chama-se ação irrevogável. O que é uma ação irrevogável? Ações reais não têm revoga. Porque lei é isso, gente. Se atente mais para o que é lei. Lei, uma vez implementada e aprovada, nunca mais é removida. O máximo que ela pode sofrer na linguagem jurídica é algo chamado emenda. E emenda é um acréscimo ao conceito da lei. Jesus, quando veio na terra, ele não destruiu a lei. Embora muita gente perguntou, veio o Senhor abolir a lei? Ele diz, não, vim abolir não. Eu vim foi fazê-la cumprir. O que significa isso? Nem Jesus aboliu a lei, porque a lei depois que passou e foi homologada não pode ser revogada. Só que Jesus colocou uma emenda. E a emenda chama-se graça. Oh, favor imerecido de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quando Ramã bate o anel no selo do documento, ele está dizendo, agora não tem volta. Os judeus serão mortos. É um genocídio. O genocídio que nasceu no coração de Faraó do Egito, quando quis matar todos os meninos, inclusive Moisés. O genocídio que também entrou no coração de Herodes o Grande, no ano 37 a.C., querendo matar todos os primogênitos. O mesmo genocídio que atacou o coração de Hitler e quis exterminar os judeus, eliminando mais de 6 milhões de judeus no Holocausto. Este mesmo poder satânico entrou no coração de Amã. Só que não foi à toa que Esté tinha chegado até ali. Eu vou falar de novo para você acordar. Diga para essa irmã que está do teu lado, não foi à toa que você chegou até aqui. Mardoqueu manda avisar Esté, e eu tenho que resumir o máximo. E quando Esté toma ciência dos fatos, ela diz, eu não posso fazer nada. É isso que está no contexto remoto do texto que lemos. Só que além do contexto remoto, temos também a interpretação do contexto imediato. E no contexto imediato se descobre que Esté muda de ideia, porque Mardoqueu enfatiza. E o texto que lemos mostra a maneira enfática que Mardoqueu aborda Esté pela segunda vez. Quando ele manda pela primeira, Esté fala assim, ó, eu não posso fazer nada, o rei já colocou o anel. Não tem como mudar a lei. Aí Mardoqueu diz para o mesmo moço que foi dar para ele a resposta, voltar e dar outra palavra para Esté.
Agora diga para ela que se ela não quiser, tudo bem. Mas ela e a família dela também vão morrer. E mais do que isso, diga para ela que se ela está pensando que é uma dodóizinha de Jeová, que chegou ali porque é a predileta do reino, ela precisa se lembrar onde ela estava, onde Deus a colocou e por que é que ela chegou até aqui. Aí quando Mardoqueu enfatiza a origem de Esther para a sua realidade contemporânea, Mardoqueu está dando um toque nela mais ou menos assim: Esther, ô Esther, não permita que a comodidade te segue para a realidade. Eu falo ou não falo? Está aqui, ó, falo ou não falo? Vai sair, hein? Falo ou não falo? O problema da igreja atual é que quando a gente celebra 50 anos do ciclo de oração, a gente pensa que a vida é só uma festa. Alcançamos tantas vitórias, já não somos mais aquela menina Esther que teve os pais assassinados e de certo modo foi órfã, criada por um parente próximo, que viveu na pobreza de um exílio terrível pelo rei Assuero, que comandava 127 províncias, em um momento em que os judeus eram perseguidos para serem mortos, e ela continua vivendo. Em algum momento ela chega no futuro e diz: mas por que eu não morri junto com os meus pais? Por que eu estou vivo até agora? Por que o rei não escolheu outra mulher? Por que Vasti resolveu deixar o trono? Por que eu me assentei nesse lugar? Por que eu cheguei até aqui? Por que eu vim até hoje? Não foi só para comemorar os 50 anos da Assembleia de Deus em Jaru, não. Foi para mostrar para o inferno, para os demônios e para toda a sociedade que Deus te trouxe até aqui, porque Ele tem uma obra maravilhosa a realizar na tua vida. Aí Esther diz: já que eu acordei, porque é assim mesmo. A gente se ilude com a bênção de Deus e deixa de adorar o Deus da bênção. É sempre assim, não se engane não. Abraão ficou 25 anos levantando altar. No dia que nasce Isaac, ele diz: não, eu vou soltar pipa com Isaac hoje. Eu vou jogar uma bolinha de gude com Isaac hoje. Deus disse: Isaac será a tua alegria. Eu fico imaginando o irmão Abraão fazendo propaganda para creme dental. Só rindo. Só que no altar mesmo ele não está mais. Porque enquanto a bênção não chegou, ele estava diante do Deus da bênção. Mas quando o Deus da bênção manda a bênção, ele se atenta com a bênção, se perde atentando-se apenas para a bênção e se esquece do Deus que a bênção deu. Aí Deus chega e diz: ô Abraão, você está muito cego para a tua realidade, porque eu te coloquei em comodidade. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma balançada na tua vida para tu acordar. Pega o teu filho, o teu único filho, isso mesmo, esse que eu te dei, a tua bênção, que te traz alegria, e devolve para mim, para ver se você volta para o altar. Deus nunca quis Isaac no altar. O que Deus sempre quis foi Abraão de volta. Porque o que Deus quer, Ele tem. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Só que quando Abraão levantou a faca, Deus diz: é isso aí, meu amigo, hoje eu sei que tu me ama, porque Isaac não é mais importante para você do que eu. É isso que eu queria saber. Se eu sou mais importante do que as bênçãos que eu te dou. Quando Esther chega no trono, ela diz: estou no apogeu, estou na glória, estou na regalia, estou na bênção. O Deus que falou que ia fazer, fez mesmo. Só que a comodidade nos cega para a realidade. Talvez você não saiba, mas a gente não tem motivo para festejar. Como assim, pastor? A CJDB lançou uma nota dizendo que nós não somos hoje sequer 1/3 do que deveríamos ser. Significa dizer, portanto, que o último levantamento de mais de 21 milhões de assembleanos em solo nacional é apenas 1/3 do que deveríamos ser. Na verdade, deveríamos ser 63 milhões. Mas, inacreditavelmente, cerca de 42 milhões de assembleanos passaram por nós e deixaram de estar conosco. Muita gente já desistiu, mas você continua. Ai, me ajuda a pregar, Jesus. A nossa igreja tem 100 anos, um século, né? Em algumas regiões já chegou a 110, mas aqui no Mato Grosso é 80 e... Em Cuiabá foi 80 agora, né? É isso mesmo? 80. Então, imagine só, em um século a igreja cresceu desse jeito. Mas começou só com 2 crentes. Aí a estatística feita pela CGDB é essa: como que 2 crentes faz virar 63 milhões em 100 anos?
Pera lá, ué, que loucura é essa? Como cresceu? Aí a estatística que eles fizeram é que ao longo dos anos, no início da igreja, um crente ganhava mais 200 para Jesus. Você está aí mesmo ou não? Se um crente ganhava 200 para Jesus, então quer dizer que a igreja vai crescer mesmo, porque cada um fabrica mais 200. E esses 200 que vão fabricar mais 200. E é claro que fabricar uma linguagem por hipérbole, que na verdade não é correta, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Então, só que ao longo dos anos, na ascendência da igreja, o número de 200 foi caindo para 150. Aí um crente não ganhava mais 200, mas ganhava 150. Ao longo do tempo caiu para 100, aí um crente não ganhava mais 200, mas ganhava 100. Aí daqui a pouco ganhava só 50, não ganhava 200, mas ganhava 50, ainda estava bom. Aí daqui a pouco ganhava 10, não ganhava 200, mas ganhava 10, ainda está bom. O problema é quando o saldo foi para o negativo. Agora tinha que juntar 2 crentes para ganhar 1. Daí a pouco 10 crentes para ganhar 1. E pasmem vocês, a soma que eles fizeram nos números reais dizem que hoje estão juntando mais de 200 crentes para ganhar 1. Era 1 para ganhar 200 e agora está sendo mais de 200 para ganhar 1. Nós estamos no saldo negativo, nós perdemos com 200%. Por quê? Se ganhava 200 e agora está precisando de 200 para ganhar 1, nós somos... Pastor, que loucura, como que a gente celebra isso? Aí a gente vai dizer assim, ó, nós estamos na bênção. Está na bênção porque hoje não tem mais demônio manifestando nos cultos. Porque se tivesse demônio manifestando no culto, a gente está tão cego para a realidade. É porque Deus colocou um carro bom na nossa garagem, nos deu uma boa cama para dormir. Tem gente que está tão bem que dorme com travesseiro de pena de pavão, gente. Tem gente que está tão bem que o colchão dele é de controle remoto. Como que uma pessoa dorme no colchão de controle remoto, fazendo massagem no corpo, colocando a cabeça num travesseiro de pena de pavão, na garagem uma Hilux para ele e do lado outra para a mulher. Os meninos estão tudo estudando medicina com a faculdade paga adiantada. Como é que uma pessoa dessa vai pensar em ganhar uma alma para Jesus? É muita comodidade, está cego para a realidade. Mas o Deus que usa a boca dos seus profetas na terra, trouxe um mineiro lá do interior das Minas Gerais para dizer para vocês: não deixe a tua comodidade te cegar para a realidade. Mexe com esse irmão que está do teu lado e diga para ele: acorda, 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 acorda! Elendiosi. Lerebai otéria mutria fascicandorendioderia. Jesus está aqui conosco nesta noite. A igreja está se aperfeiçoando devido à onda neopentecostal da meados da década de 60 para cá, que depois se configurou na anomalia teológica chamada teologia da prosperidade, e com isso a igreja também aderiu agora, recentemente, contemporaneamente, uma nova cultura chamada os coaches da fé. Tem um monte de gente achando que Deus é um garçom que está passando toda hora para te dar o que você quer. Pode vir que Deus vai te dar o que você quer, mas Deus não é o teu garçom, Deus não é o teu serviçal, Deus não está à tua disposição, muito pelo contrário, é você que é servo dele, ele é o teu Senhor, e é você que tem que executar o seu comando. Deus é santo. Aleluia, aleluia. Acorda, Esther, acorda. Ela disse: tudo bem, então eu vou acordar, mas diga para Mardoqueu que eu só vou fazer alguma coisa se ele orar e jejuar comigo. Esther estava tão na bênção que estava esquecendo até de orar e jejuar. Sabe por que eu louvo a Deus? Porque com toda a nossa anomalia espiritual, nós estamos deficientes espiritualmente falando, mas as irmãs do ciclo de oração estão mostrando a sua eficiência no reino. Irmão, a igreja Assembleia de Deus não acabou no Brasil ainda. Primeiro Jesus e depois vocês, viu? Porque sacerdote tem demais, o que está faltando é profeta e oração. Todas as convenções que eu tenho pregado, tem convenção que eu prego que consagra 200, 300, 400. Está tendo tanto sacerdote que uns dias os púlpitos não vai caber, a gente vai ter que inverter. Colocar o povo no púlpito e a gente sentar embaixo. De tanto sacerdote que tem. Só que no meio do sacerdote não tem profeta com coragem de falar a verdade. É raramente que aparece um. E nós, as irmãs, estão fazendo a diferença. As irmãs ainda estão colocando o joelho no chão e estão dizendo: vem cá, Jesus. Não deixa o Brasil quebrar não, Jesus. Não deixa o meu filho desviar não,
não, Jesus. Não deixa a igreja acabar, não, Jesus. Quem está comigo aqui, eu estou sozinho, eu tenho mais alguém para dizer glória. Entrou. Araidio ergue a maiotoria sai terevia somondo. Labra cobre a funtia que barauita vesse mutreva. Alaidio toro colosserga. Dadacite. Tem renovo entrando aqui, ó. Ele é para cala chora barrala tária. Quem é batizado com o Espírito Santo, levante as suas mãos e com as mãos levante a voz. Adore ao Senhor. Eu vou orar e jejuar. E fala com o Mardoqueu que é para fazer a mesma coisa. Enquanto tiver um João no meio de 3 Maria, vai ter avivamento. Vocês ouviram, gente? Deus está nos chamando para ser João no meio das Maria. A Esther disse, eu tenho responsabilidade, mas diga para o Mardoqueu que ele também tem. Põe ele lá para orar e jejuar, que eu oro daqui, ele ora de lá. A Esther chamou todas as suas servas, todas as suas concubinas e disse, ninguém come, viu? 3 dias. E não é jejum parcial, porque, biblicamente falando, existem 3 níveis de jejum. Se você quiser aprender um pouco sobre isso, eu tenho um livro depois à disposição de vocês, não aqui, mas na minha loja virtual. Eu falo muito sobre isso, o que é jejum, como jejuar, como evitar, enfim. Qual jejum evitar? Está lá, qual a diferença de jejum para voto, mas vamos lá. A diferença do jejum parcial para o jejum integral é que no parcial você pode fazer ingestão de líquido e se abster do alimento sólido, por exemplo. Só que o jejum integral, que é o total, é um jejum que não se come nem se bebe. E eu sinceramente não sei de onde Esther arrancou tanta força para conseguir fazer isso. Alguém vai dizer assim, não pastor, você não leu a Bíblia, não, Moisés jejuou 40 de 40 noites, na presença de Deus, gente. Na presença de Deus dá para fazer muita coisa. Alguém vai dizer, não, mas Jesus, você quer comparar Jesus conosco? Moisés estava na presença de Deus, desfrutando da glória dele, estava tão forte que quando ele desceu, ele estava igual uma lâmpada acesa, o povo olhava e fechava o olho, não estava reluzindo. Desse jeito é fácil jejuar. Mas se você ler o jejum de Jesus, por exemplo, você vai ver que Jesus teve fome depois de jejuar, mas a Bíblia não diz que ele teve sede. O que me leva a crer que pelo fato de estar no deserto, na condição de 100% homem, além de ser 100% Deus, ele se abstém do alimento, mas não se abstém do líquido. Porque senão a Bíblia ia dizer assim, e Jesus teve fome e teve sede. Não está escrito que ele bebeu, mas está escrito que ele não teve sede. Então a gente fica na dúvida. Aleluia. Só que a Esther, diferente de Daniel, que também jejuou primeiro por 10 dias só com legumes, depois fez um jejum, né? De muita constância por 21 dias, enfim. Esther é alguém que jejua 3 dias inteiros, sem beber e sem comer. E eu, o máximo que consegui até hoje foi 48 horas. Quando eu cheguei em 48 horas, começou como se estivesse entrando numa agulha aqui, na minha fonte, A dor de cabeça era tão grande que eu fiquei com medo de morrer. Eu falei, não vou romper, não vou fazer sacrifício de tolo, não. Vou parar agora, Jesus, obrigado por ter me dado graça de conseguir chegar até aqui. Tentei de novo, 48 horas, de novo, O meu metabolismo, ele tem uma dificuldade. Inclusive, é por isso que eu tomo esse remédio. Incho demais quando eu viajo, tenho que ficar tomando diurético, enfim. Então, eu não posso cair na bobeira de ficar fazendo qualquer coisa assim, não. A gente tem que ter vigilância. Só que Esther, irmão, ela conseguiu 3 dias. Você quer ver o que é jejuar 3 dias sem beber água, irmão? Você sabia que no 3º dia o seu corpo começa a entrar em estado de paralisação dos órgãos? Paralisia múltipla dos órgãos. O rim está parado, aí provoca o fígado vem para o coração, seu pulmão, a faringe não dilata, a traqueia não condiciona, então seu aparelho vocal e seu aparelho respiratório tende a enfraquecer. Se você começar a se movimentar, vai ser como se você estivesse correndo ofegantemente, você pode infartar a qualquer momento. É por isso que não é aconselhável que ninguém fique mais de 4 dias sem beber água, porque quem faz isso, está sentenciando a própria morte. Mas a irmã Esther não estava nem aí com nada.
E vale destacar que a irmã Esté não tinha a presença de Deus como Moisés no monte, tá? Porque a irmã Esté, cronologicamente falando, é o último livro da Bíblia no Antigo Testamento. Pastor, não, tem um monte na frente. Todas as histórias se repetem na história de Esté. Esté fecha o Antigo Testamento cronologicamente falando. E vocês sabem o que acontece depois? 400 anos de silêncio. O que significa isso, pastor? Nos dias de Esté, Deus estava caladinho. Mas a Esté está lá 3 dias jejuando e orando. O teu silêncio não me incomoda, Senhor. O que me incomoda é a tua ausência. Eu prefiro o Senhor calado perto de mim do que falando de longe. Vem cá, me ajuda a resolver isso aqui, Jeová. Orando e jejuando, orando e jejuando. E a Bíblia diz que estrategicamente, no fim dos 3 dias, ela manda chamar, vai lá no rei, entra na presença do rei. Você sabe que não podia entrar, que senão podia morrer, enfim. E o rei pergunta para ela: o que você quer? Eu só quero fazer uma janta para você. Mas eu vou fazer um franguinho com quiabo, aquele angu na polenta bem mole, e aí você come pelas beiradas. Porque isso é coisa de mineiro. Quem não é mineiro não entende essas coisas, não. Aí ele disse: não, mas eu gosto demais da conta, senhor. Demais de bom, diz o cuiabano. É bom demais, diz o mineiro. Aí ele diz: eu quero demais. Ela diz: então tá bom, amanhã tem janta para nós. Irmão, mulher tem um jeitinho que ela não precisa mandar. A última palavra quem dá é sempre a gente, batendo continência e dizendo sim, senhora. Porque no tempero ela já não ganha, sim ou não? Para de chegar em casa quebrando tudo. Vai lá e faz um bife bem acebolado, um feijão batido, põe no prato e leva para ele para você ver. Quando ele chegar do serviço, faz um cafezinho quente, um pão de queijo assado na hora, que mineiro gosta, tá? Vai lá e leva para ele. Você vai ver se você não pega tudo que está na carteira dele e vai fazer mercado. Agora, se pedir, me dá aí o dinheiro, o pau vai quebrar mesmo, porque mulher tem que agir na sabedoria, ok? A irmã Esté dominou, pôs o cabresto, montou e ainda bateu a espora. Como que ela fez isso? Fez isso com a janta. Irmão, mulher tem um jeito no tempero. Aí o irmão Assuero disse assim: o que você quer, Esté? Eu só quero não morrer. O quê? Eu só quero não morrer, vou orar agora por vocês, ok? Mas como assim não morrer? Aquele dia que o Senhor emprestou o anel para a mãe, ele sentenciou a minha morte. Não só a minha, bem como também a de todo o meu povo. Eu peço livramento por nós. Ao rei diz: espera lá. Eu não posso fazer isso, porque você sabe que depois que o meu anel chegou no selo de um documento, é irrevogável. Aí eu fico imaginando Esté de cá preocupado, e o rei fica nervoso. Diz a Bíblia que o rei fica nervoso e começa a se movimentar. Numa saída do ambiente, o irmão Amã, que é o Ramã, que traz a ideia de Ramais, o jogo virou, né? Deus é assim, tem hora que ele vira o jogo. Aí quando a gente não aceita perder o jogo, ele vira a mesa. Aí o irmão Amã foi lá e agarrou no pé de Esté e diz: não deixa eu morrer não. Aí o rei entra e pensou que ele estava forçando em uma violência sexual. Aí o rei fala: vai morrer. Aí alguém diz: quer saber bem da verdade? Ele tinha preparado uma forca e disse que é apontado de Mardoqueu, eu acho que é o parente da Esté. Aí ele diz: aproveita que está pronto e leva esse miserável para morrer nela. Aí o homem morre. Aí tem um problema ainda. Qual que é o problema? A lei é irrevogável. E aqui eu termino a minha mensagem. Não foi à toa que você chegou até aqui. Pastor, por quê? Porque a lei pode ser irrevogável, mas quem ora e jejua na presença do rei, oh meu Deus do céu, o rei não removeu a lei que sentenciava os judeus à morte, mas sancionou uma emenda na lei. Meu corpo está até arrepiado, todo queimando aqui, irmãos. Por quê, pastor? O rei não podia revogar o decreto, mas ele podia colocar uma emenda nele. Aí ele disse: olha, dizer que eu não vou deixar matar os judeus, eu não posso, porque palavra real é palavra real. E Deus vela pela sua palavra para cumprir, tá? Se Deus falar que vai fazer, ele faz mesmo, ok? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu, não faria, eu falaria, não confirmaria o que disse. Jeremias 1 e 12. O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Hebreus 4 e 12 diz a Bíblia que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada penetrando 2 gumes. Ela difere, trazendo golpes entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito. Esse é o nosso Deus. O salmista diz que a palavra de Deus é tão poderosa no Salmo 105, no Salmo 119, que ela é lâmpada para os pés e ainda é um farol para o caminho.
Irmão, quando o rei fala que vai fazer, é porque ele vai fazer. Só que a misericórdia de Deus sempre andou na frente da justiça. Naum, capítulo 1, versículo 3, o profeta Naum disse: Deus não terá inocente por culpado e nem culpado por inocente, pois sua balança é justa. O salmista no Salmo 89, verso 14, diz a Bíblia: verdade e juízo vão diante de ti, misericórdia e justiça são a base do teu trono. Me encara aqui, por favor. Olha bem para mim aqui, ó. De um lado, isso aqui é o trono de Deus, imagina assim. De um lado está a misericórdia e do outro está a justiça. Verdade e juízo vão diante de ti, misericórdia e justiça são a base do teu trono. O que é isso? Quando a justiça se levantou e disse: vou matar todo mundo na terra, a misericórdia do lado de cá diz: espera lá que tem Noé e a sua família. Eu achei que você estava aqui, mas eu acho que você já foi embora, né? Quando Elias disse: segundo a minha palavra não vai chover, e se não chover até eu morro de sede, a justiça diz: todo mundo vai morrer de sede. Aí a misericórdia diz: não. Tem um profeta lá que está na beira do ribeiro e o ribeiro vai secar. Então tira ele e leva para a casa da profeta, porque lá, além de água, tem farinha e tem azeite para fazer pão para a profeta. Coisa linda é o que o nosso Deus faz. Quando a justiça diz: vou matar todos os judeus, porque palavra de rei, palavra de decreto que não pode voltar atrás, a misericórdia levantou e disse: ô rei Assuero, você se esqueceu que livrar da morte você realmente não pode, mas você tem poder para armar eles para se defenderem. Aí o rei diz: espera lá, então quer dizer que eu não preciso operar só com a justiça, eu posso também operar com a misericórdia? Pode. Então coloque na lei, como emenda, que os judeus podem se defenderem. Olha para mim aqui, esse mundo está para acabar a qualquer momento. As pragas do Apocalipse serão derramadas na terra. As 7 taças da ira de Deus vão punir a humanidade da severa maneira punitiva que Deus tem para castigar aqueles que não respeitam a sua autoridade. Mas e os crentes, pastor? A justiça vai descer para fazer justiça. Mas crente que está orando e jejuando na presença do rei vai ser armado para experimentar a sua misericórdia. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Eu queria dizer para você, minha irmã, para você, meu irmão, para mim orar agora, e agora eu falo de verdade mesmo. Nós vamos orar agora. Se puder e quiser, olha para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela assim: o mal está vindo aí, mas Deus está te armando para resistir. Ai, irmão, isso aqui era para você dar glória a Deus com vontade. Estão prevendo, os economistas do mundo estão prevendo a maior crise financeira mundial de todos os tempos. O dólar está subindo, o real está caindo, até o Guarani no Paraguai já vale mais do que a nossa moeda nacional. A inflação no Brasil, depois da mudança de governo no executivo desse país, trouxe uma inflação gritante. A gente não sabe como vai sair disso. Os agricultores estão gemendo, porque a roupa do gado foi lá no chão, tem gente quebrando para todo lado. A soja não tem sido valorizada, embora você esteja no estado que bateu recorde nos 3 anos anteriores, agora está sofrendo. O Rio Grande do Sul está sendo assolado, tem um monte de desgraça e tragédia acontecendo, e Deus do céu está dizendo: o mal vai chegar, mas antes que toque os meus servos, haverá sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Epa, 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 epa. Tá descendo uma glória aqui, gente. Quem não gosta disso já deu sua hora, vai embora. Mas quem tá aqui comigo para marchar, levante as 2 mãos, levante a tua voz e adora. Elendro mal ergue a voz.
Segura a tua mão direita, por favor, levantada. Senhor Deus, eu sei que não foi à toa que nós chegamos até aqui. Existe um plano por cujo qual nós viemos chegar até aqui. O Senhor é um Deus de propósitos eternos, e o Senhor pode nos revelar por que nos trouxestes até aqui. E caso assim faça, glorificaremos o teu nome, pois o que nós queremos é ser úteis à tua vontade. Abençoa Jauru, a Assembleia de Deus, o círculo de oração, e nos ajude a não nos cegarmos para a realidade. Ajude-nos, ó Deus, a nos armarmos contra o mal, e que o teu nome sobre tudo seja glorificado em cima da cabeça de cada um de nós. É a minha oração em nome de Jesus.